Você sabe por que as cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas? É isso que vai nos ensinar o livro de Gênesis no capítulo 19. Você já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e é uma alegria ter a sua presença nesse tempo devocional. Pegue a sua Bíblia, deixe aberta no livro de Gênesis capítulo 19 e vamos entender essa destruição dessas duas cidades tão famosas do mundo antigo. Ló estava habitando naquela região e a cidade era conhecida por sua promiscuidade. A imoralidade sexual reinava naquele ambiente e eles abusavam de viajantes, de pessoas que ali passavam. O capítulo 19 vai nos falar que dois anjos do Senhor vão até aquela cidade e Ló, os vendo chegar, rapidamente os acolhe em sua casa, para que eles pernoitassem, não ficassem vagando pela cidade, já que ele sabia que aquela cidade era muito perigosa. As pessoas daquela cidade, quando souberam que tinham ali duas pessoas estrangeiras, foram até a casa de Ló e tentaram então tirar aqueles dois homens para que pudessem abusar deles. Ló não permitiu e fez algo impensável. Ele chegou, na ânsia de defender aqueles dois homens, a oferecer as suas próprias filhas, que ainda eram virgens, estavam prometidas em casamento, mas ele não queria fazer com que os estrangeiros fossem entregues para tamanho abuso. Naquele momento, os homens da cidade ficaram tão revoltados que falaram que ia fazer muito pior com o próprio Ló. Pois Ló também era estrangeiro e queria ser melhor do que eles. A moral de Ló causou revolta naqueles homens e aqueles homens tentaram contra a vida de Ló, porém os dois anjos que estavam na casa de Ló o trazem para dentro de casa, fecham a porta e confessam a Ló que a missão deles era justamente estar ali para destruir aquela cidade. Pede para que Ló convide os genros, aqueles que estavam prometidos em casamento às suas duas filhas, para sair juntamente com elas e sua esposa. A missão deles era fugir sem olhar para trás, porque a cidade haveria de ser destruída. Nós conhecemos muito bem essa história e sabemos que os genros acharam que ele estava brincando e não quiseram fugir junto, e a esposa de Ló, no meio daquela fuga, decide então olhar para trás e acaba se tornando uma estátua de sal. Quais são as lições que essa história tem para nos trazer no dia de hoje? Sabe, meus amados irmãos, viver uma moralidade cristã num período como esse que nós estamos vivendo é muito desafiador. Sempre encontraremos aqueles que vão querer fazer conosco algo de ruim, vão nos perseguir porque a santidade causa revolta. É impressionante como as pessoas hoje em dia normatizaram atitudes de imoralidade, de promiscuidade, atitudes animalescas, enquanto aqueles que vivem em retidão, em santidade, em justiça são criticados e banalizados nessa sociedade. Ló passou por isso na pele e ainda hoje nós também sofremos esse tipo de perseguição por andar em justiça. Mas mais vale agradar a Deus do que aos homens. É melhor viver em santidade e ser poupado pelo Senhor do que se entregar à devassidão e no final acabar perdendo a vida em destruição. Outra coisa muito importante que nós aprendemos é que nós não devemos olhar para trás. E o olhar para trás aqui tem vários sentidos. Quando a mulher de Ló olha para trás, nós podemos conjecturar algumas coisas. Olhou para trás para se certificar de que a destruição realmente haveria de acontecer, olhou para trás com um saudosismo daquilo que estava deixando para trás, olhou para trás com desdém. Eu não sei qual foi a motivação. Eu só sei que a desobediência nos leva à ruína. Todas as vezes que recebemos uma ordem clara do Senhor, temos que obedecer. E de forma metafórica, eu quero te convidar a não olhar para trás. O apóstolo Paulo nos ensina muito bem isso, escrevendo a carta aos Filipenses. Ele diz que deixa para trás as coisas que ficaram e avança para aquelas que estão adiante dele. Nós não podemos viver de passado, de saudosismo, não podemos deixar que o velho homem de outrora reviva em nosso coração. Precisamos sempre caminhar rumo a Cristo Jesus. Esse texto termina de uma maneira extremamente trágica.
A mulher de Ló ficou para trás, virando uma estátua de sal, e Ló agora vai habitar só com as suas duas filhas. Aquelas duas filhas sem terem marido, agora Ló sem ter recursos suficientes para oferecer realmente as suas filhas num casamento, vai com elas para uma caverna e fica habitando ali naquela caverna. A sua filha mais velha toma a decisão de tentar dar filhos, descendentes ao seu pai. Sem que o pai soubesse, ela decide então embriagar o seu próprio pai, dorme com ele e depois convence a sua irmã caçula a fazer a mesma coisa. Por fim, as duas acabam engravidando e os filhos gerados se tornam grandes inimigos do povo de Deus. Nós estamos falando sobre os amonitas e sobre os moabitas. Esses dois grupos viveram de forma tão perversa e tantas vezes brigaram com o povo hebreu, com a descendência que veio de Abraão. Sabe, quando nós não obedecemos de forma imediata as palavras do Senhor, muitas consequências vêm sobre a nossa vida. Já imaginou se Ló ainda tivesse com a sua esposa, se ela não tivesse ficado na beira do caminho? Isso não teria acontecido. Sabe, meus amados irmãos, eu e você precisamos tomar muito cuidado, porque pequenos erros podem ocasionar grandes tragédias, não apenas na nossa vida, mas dos nossos descendentes. É por isso que eu quero te convidar a tomar muito cuidado e viver uma vida de retidão e justiça. Quando nós lembramos da intercessão de Abraão pelo seu sobrinho Ló, a intercessão dele era contando que o seu sobrinho tinha um caráter de justiça, de moral, de ética. Ele disse: o Senhor irá destruir aquela terra, justo com o injusto. Abraão confiava no caráter do seu sobrinho Ló. E é isso que nós precisamos ter no dia de hoje. Precisamos ter caráter, precisamos viver a vida com justiça, porque quando vivemos assim, Deus trará sempre os seus livramentos. Deus sempre mandará os seus anjos para nos poupar e poupar a nossa família. Mas por mais livramentos que eu e você venhamos a desfrutar, é necessário estar muito, muito atento. Porque a qualquer descuido, o erro dos outros pode estragar a nossa própria jornada e legado. Cuide do seu ambiente doméstico, cuide da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, para que diante das tragédias da vida, a família possa sobreviver e permanecer unida. Vamos falar com Deus? Pai bondoso e querido, obrigado por tua palavra, viva e eficaz. Nos ajuda a manter os olhos fixos no Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não retroceder, a não olhar para trás. Nos ajuda, Senhor, a desenvolver um caráter que honre o teu nome, que te alegre. Traz santidade para o teu povo, traz retidão, que possamos em tudo que viemos fazer, ó Pai, glorificar o teu santo nome. Nesse momento, ó Pai, dispensa o teu favor sobre cada família aqui representada. Dá livramento ao teu povo, que as nossas famílias, que as nossas casas, ó Pai, possam ser verdadeiramente casas de bênçãos. É no nome de Jesus que te oramos. Amém e amém. Deus te abençoe, meu amado irmão. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Aguardo você amanhã às 21h30.